Olá galerinha, vamos aí para mais uma aula de matemática e hoje nós vamos estar apresentando para vocês a continuidade do estudo de radicais. E vamos ver hoje racionalização de denominadores e potência com expoente racional, tá? Para iniciarmos, vamos considerar a seguinte situação, ou seja, a expressão 1 raiz de 3, tá? Vocês observam que nessa expressão 1 raiz de 3, o meu denominador ele é um número irracional. Vocês sabem que os números irracionais eles têm infinitas casas decimais, correto? Então como é que eu vou fazer a divisão de 1 por um número infinito, que tem infinitas casas decimais? É impossível, não é isso? Então para mim fazer essa divisão, eu tenho que transformar esse número irracional em um número racional. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar que raiz de 3 seja 1,732. Nós estamos aí colocando um valor aproximado de 3 casas decimais para raiz de 3, correto? A partir daqui, no lugar de raiz de 3, eu vou substituir 1,732. Faço a divisão de 1 por 1,732 e encontro o quê? 0,577. Vamos voltar agora a considerar mais uma vez 1 raiz de 3. Agora eu vou fazer diferente, eu vou lembrar dessa seguinte propriedade, tá? Se eu tenho uma fração a sobre b, pego essa fração e multiplico por um número, tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, eu vou encontrar uma nova fração e essa fração ela vai ser equivalente à minha inicial, ou seja, A sobre B vai ser igual a C sobre BC. Então são frações equivalentes. E é isso que eu vou utilizar aqui agora. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador dessa expressão aqui, dessa expressão, por raiz de 3, como vocês podem ver aqui, 1 raiz de 3 é igual a 1 raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3 ao quadrado, correto? Aí vocês observam que 1 raiz de 3, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, então dá raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado, você faz aquela simplificação, tá? Então o resultado aqui vai ser o quê? 3. Se você pegar essa divisão, raiz de 3, substituindo 1,732 por 3, você vai encontrar quanto? 0,577. O que isso quer dizer, pessoal? Como você pôde observar lá, as expressões elas são equivalentes, tá? Obtivemos o mesmo resultado na forma decimal aproximada de 0,577. De uma forma e de outra, você chegou no mesmo resultado, tá? Em uma transformação em que o denominador é um número racional, nós damos o nome de racionalização de denominadores. Ou seja, você saiu de um denominador que era irracional e colocou ele como um denominador racional. Essa transformação é que nós chamamos de quê? De racionalização, tá? E essa racionalização ela consiste em transformar justamente uma expressão com denominador contendo números irracional em uma expressão equivalente com denominador contendo apenas números racionais. Só para citar mais um exemplo aqui. Se eu tenho lá 2 raiz de 5, observa que o denominador aqui, é um número irracional. Então, para mim fazer essa racionalização, eu tenho que transformar esse denominador irracional em um denominador racional. Como é que eu vou fazer isso? Presta atenção aí. Vamos utilizar essa propriedade. Vamos multiplicar por raiz de 5 tanto o numerador quanto o denominador. Faça a multiplicação. Aqui nós vamos encontrar 2 raiz de 5 e aqui nós vamos encontrar raiz de 5 ao quadrado. Por quê? Porque são iguais. Multiplicação de fatores iguais você pode escrever como uma potência. Como ele é repetido aqui apenas 2 vezes, o expoente é 2. Faço essa transformação aqui, nós vamos encontrar o que aqui? 5 e aqui continua 2 raiz de 5. Essa fração ela é equivalente a essa inicial. E eu transformei um denominador que era irracional em um denominador
racional, fazendo assim a racionalização de denominadores. E assim vocês vão proceder sempre que vocês tiverem um exercício desse tipo aí, tá bom? Só para fixação, vamos utilizar mais esse exemplo aqui, ó. 5 dividido por 3 raiz de 10. Então, 5 sobre 3 raiz de 10. O que eu tenho que fazer aqui? Racionalizar. O que é racionalizar? Transformar o denominador em racional em um denominador racional. Aqui eu multiplico apenas por raiz de 10. Professor, por que eu não multiplico 3 raiz de 10? Não tem necessidade. Você tem que apenas transformar esse radical, que é um número irracional, em um número racional. Então, o 3 ele já é um número racional tranquilo. Então, você multiplica tanto o numerador quanto o denominador. Faça a multiplicação. Então, nós vamos encontrar 5 raiz de 10. 3 continua. Raiz de 10 vezes raiz de 10 vai dar o quê? Raiz de 10 ao quadrado. Tá? Então, nós vamos ter 5 raiz de 10. 3 vezes raiz de 10 ao quadrado. Faça a simplificação. Nós vamos encontrar o quê? 10. Então, nós vamos ter 5 raiz de 10 dividido por quanto? Por 30, porque 3 vezes 10 é 30. Faço agora a simplificação. Divido por 5 tanto o numerador quanto o denominador. 5 dividido para 5 é 1. Então, no numerador eu vou ficar apenas com raiz de 10. Professor, por que não coloca 1? Porque 1 vezes raiz de 10 é o quê? Raiz de 10. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. 30 dividido para 5, 6. Pronto. Encontrei uma fração equivalente, só que agora o meu denominador é um número racional. Portanto, pessoal, a racionalização de denominadores é justamente isso que eu acabei de mostrar para vocês, correto? Nós já estudamos expressões da forma 10 ao quadrado, 6 elevado a menos 1 e 2 elevado a 0. Tá? Observem que todas as expressões apresentadas aqui têm como expoentes números inteiros. Tá? Nós já sabemos o que significa cada uma dessas expressões. 10 ao quadrado é igual a 100. 6 elevado a menos 1 é igual a 1 sexto. Você inverte a base e eleva o expoente positivo. Como o expoente positivo é 1, vai continuar sendo 1 sexto. 2 elevado a 0 é igual a 1. Só que, como é que eu represento, como é que eu dou significado a uma expressão onde o meu expoente é um número racional, como esse daqui, ó. Um número na forma de fração, como esse daqui. Então, vamos lá. Vamos chamar y de 2 elevado a 3 quartos, ou seja, essa expressão que nós acabamos de mostrar aí. Vamos elevar a quarta potência, tanto um lado quanto o outro. Então, nós vamos encontrar aqui, ó, y elevado a 4, que é igual a 2 elevado a 3 quartos, aí você multiplica, né? Vezes 4, correto? Aí nós vamos ter o que aqui? Y elevado a 4, que é igual, fazendo a simplificação, ó, 2 elevado a quanto? 3, correto? Pessoal, agora vamos fazer o seguinte, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Vamos considerar a seguinte expressão, ó, raiz quarta de 2 elevado a 3. Vamos chamar isso aqui de x, correto? Agora eu faço a mesma coisa. Vou elevar a quarta potência ambos os lados, correto? Então vocês observam que eu fazendo a simplificação aqui, nós vamos ter 2 terços. E aqui eu vou ter o que? X elevado a 4. Então eu vou ter x elevado a 4, que é igual a quanto? 2 terços. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Vocês observam que y elevado a 4 deu 2 terços, x elevado a 4 deu o quê? 2 terços não, 2 elevado ao cubo, ou seja, 2 elevado à terceira potência, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Que o x, ele é igual a quem? A y, porque x elevado a 4 é igual a 2 elevado ao cubo, e y elevado à quarta também é 2 ao cubo, então x é igual a y. Isso quer dizer, no início, quem é x?
Eu não chamei x de raiz quarta de 2 elevado a 3 e y não é igual a 2 elevado a 3 quartos? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Ó? Se x é igual a y, então isso quer dizer que raiz quarta de 2 elevado a 3 é igual a quem? 2 elevado a quanto? A 3 quartos. Então toda potência onde o meu expoente é um número racional, ele pode ser escrito como uma raiz. Ou vice-versa, a raiz pode ser escrito como uma potência de expoentes fracionários. Como é que é isso? Vejam só. Se eu tenho lá, ó, 2 elevado a 3 quartos, como é que eu faço essa transformação? Tá? A minha base vai ser o meu radicando, correto? A minha base vai ser o meu radicando. O denominador do expoente vai ser o meu índice, tá? E o numerador do meu expoente vai ser o quê? O expoente do meu radicando. Então nós vamos ter raiz quarta de 2 elevado a 3. Ou vice-versa. Se eu tenho lá, ó, 2 raiz quarta de 2 elevado a 3, como é que eu faço essa transformação? O meu radicando, a base do meu radicando vai ser a base da minha potência, tá? O 3, ou seja, o expoente do meu radicando vai ser o meu numerador e o índice vai ser o denominador. Assim nós fazemos essa transformação. Importante não esquecer que toda potência onde o expoente é racional, eu posso fazer essa transformação em um radical, em um raiz, tá? Sempre agindo dessa forma. O meu denominador vai ser o meu índice, tá? Vai ser o meu índice. E o meu numerador vai ser quem? O expoente do meu radicando. Correto, pessoal? E se o meu expoente vir na forma decimal, professor, como é que eu faço essa transformação? Tá? Não se assuste, não tem nada de anormal aqui. Então vamos fazer essa transformação. 81 elevado a 0,75. Tá? Como é que eu faço isso aí, professor? Primeira coisa, transforma esse expoente que está na forma decimal para a forma de fração, porque para a forma de fração vocês já sabem fazer. Então nós vamos fazer assim, ó, 0,75, como é que eu posso escrever? 75 dividido para quanto? Coloco o número 1. Quantos números eu tenho após a vírgula? 2. Então eu acrescento o que aqui? 2, 0. Fazendo a simplificação, dividindo por 25, tanto o numerador quanto o denominador, 75 dividido para 25 é 3, e 100 dividido para 25 é 4. Então eu posso escrever essa expressão aqui da seguinte forma: 81 elevado a quanto? A 3 quartos, correto? São valores iguais. O que muda aí é a representação. O primeiro, que é isso aqui, está na forma decimal e esse daqui está na forma de fração. Agora, como é que eu faço agora, professor? Vocês viram anteriormente que toda potência onde o expoente é racional, está na forma de fração, eu posso escrever isso aí como uma raiz, da seguinte forma. Raiz, correto? Essa base aqui vai ser o meu radicando, 81. O meu denominador do expoente vai ser o meu índice. E o meu numerador do expoente vai ser o meu expoente do radicando. Então nós vamos ficar com raiz quarta de 81 elevado a 3. Ainda posso fazer mais. O que é o 81? 81 não é 3 elevado a 4? Não é isso? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Raiz quarta de 3 elevado a 4 elevado a quanto? A 3, correto? Não posso fazer isso? Ainda posso fazer mais. Raiz quarta de quanto? 3 elevado. 4 vezes 3 é quanto? 12.
Ainda posso fazer mais. Retorno para minha potência. 3 elevado a 12 dividido por quanto? Por 4. Então, nós vamos ter o que aqui? 3. 12 dividido para 4 é 3. Aí eu posso resolver uma potência simples, normal. 3 elevado a 3, ó. 3 elevado a 3, ou seja, 3 elevado ao cubo é igual a quanto? A 27. Observa de onde eu saí, tá? E onde eu cheguei, utilizando apenas as propriedades que vocês já conheciam e essa que eu estou mostrando para vocês agora, tá? Só para vocês não esquecerem, vejam só, A elevado a x sobre y, vejam só, como é que eu transformo isso aí em uma raiz? Raiz, você já coloca o A, que é a base, como radicando, o y, que é o meu denominador, vai ser o meu índice, e o x vai ser o meu expoente. Ou vice-versa, tá? Se eu quiser fazer essa transformação, ó, o A vai ser a minha base, tá? O x, o meu numerador, e o y, o meu denominador. Correto, pessoal? Então aqui era o que nós tínhamos para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, estamos aqui para estar ajudando vocês. Um abraço e até a próxima oportunidade.